para nós que somos inteiramente dependentes do Senhor. Isso alegra minha alma, Pai, por saber que o Senhor sempre tem nos socorrido. O Senhor sabe, meu Deus amado, como é difícil a missão, mas também é gloriosa. Porque, ó Pai, tendo o Senhor por cobertura, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, que sabe o que as Tuas ovelhas precisam, dai-nos pelo amor do Teu nome nesta hora. Abra a porta da graça, a porta da palavra e ajuda-nos pelo amor do Teu nome. Cumpra-se em nós aquilo que o Senhor tem dito, não sabemos o que dizer, mas na mesma hora, no abrir de nossa boca, o Senhor enche com Teu Espírito Santo e fala segundo as nossas necessidades. É o que pedimos e agradecemos tudo no santo nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 53. A leitura é bastante extensa, mas nós vamos ler poucos versos, né, irmãos? Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Podem sentar-nos. Primeiramente, o pastor Derisvan nos ligou a sentar-nos. Está tudo bem com ele, só está repousando pela graça divina. Mas, segundo nos falou, está tudo bem, graças a Deus. E certamente ele sente saudade, e nós mais ainda, né, irmãos? Porque faz falta ele presente e trazendo-nos a palavra. E como é bom sentar e ficar ouvindo, né, irmãos? Mas não podemos fugir do compromisso. Deus tem nos dado e vamos, enquanto Deus nos der esta graça, vamos lutar juntos, né, irmãos? Então temos aqui a mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Nós vamos ler alguma coisa, nós só podemos ler, e Deus, o intérprete da palavra, é que pode discernir tudo por nós, né, irmãos, e em nós. Então vamos começar do parágrafo 124 em diante, não tomarmos muito tempo. Então esta mensagem fala-se no princípio dela acerca de Michelangelo, que ele fez, ele construiu, lapidou a imagem que ele tinha em sua mente, como era Moisés, e recebeu a inspiração depois que a imagem estava pronta, a estátua estava pronta, ao ponto de golpear no joelho da estátua e gritar: "Fala, Moisés!" Aquilo que estava na sua mente estava tão... Então, aquilo que ele tinha em mente, o seu coração traduziu, e ele foi moldando e fez, de acordo com o entendimento que Deus deu a ele, a inspiração. E aqui o irmão Brana, usando da experiência e de tudo que Deus lhe deu, para ele simbolizar e trazer para nós, né, irmãos? Então ele começa falando a este respeito da estátua de Moisés,
sua experiência e vem nos trazendo aqui na mensagem. Ele nos passa também aqui que Deus também da mesma maneira trabalhou na sua obra com Jesus Cristo. Então a obra-prima do Senhor nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então aqui no parágrafo 124 o profeta nos diz: foi assim que Deus fez o seu concerto também. Não cabe à nossa experiência corresponder a algum credo, algum dogma, alguma denominação de igreja, mas corresponder à palavra de Deus, Jesus Cristo, correto? Quando vimos a Cristo, então Cristo nos reclama. Ele o resgatou pelo meio do Calvário. Parte disto ele levantou, e para se sentar à sua destra, que foi o corpo, o Espírito, ele veio, enviou de volta aqui para formar uma noiva para ele. E aquela mesma experiência que esteve em Cristo tem de estar em nós. Amém? Ele foi absolutamente tão perfeito que agradou ao escultor e o inspirou tanto que ele o feriu no Calvário. Oh, que coisa! Agora nós o vemos como a Escritura disse. Que bom, né, irmãos? Ver Cristo como a Escritura diz. A obra-prima de Deus. Nós o vemos ferido, oprimido e aflito de Deus. Aí está a verdadeira obra-prima. Como Ângelo feriu a sua. Foi isto que tornou. Se ele só tivesse vivido uma boa vida, tivesse sido como algumas pessoas que pregam o evangelho social hoje, ele foi profeta, mas foi mais do que profeta, ele foi Deus, Emanuel. Amém? Graças a Deus. Coisa gloriosa, graças a Deus, né, irmãos? Aí está a verdadeira obra-prima, graças a Deus, a obra-prima genuína do Senhor nosso Deus. Voltando para o Senhor Jesus Cristo, voltando atrás aqui no parágrafo 68, olha o que o profeta diz aqui. Agora, nós verificamos que depois ele encontrou esta grande desfiguração. Parecia, tivesse sido você e eu, tivéssemos gasto todo aquele tempo e esforço, nós teríamos chutado a coisa e simplesmente largado mão. Porém, não Deus. Ele não estava querendo deixar seu trabalho arruinar-se. Esse é o amor de Deus. E aí ele fala que não admira que o poeta tenha dito e tal. Daí tem um pedaço de hino aqui que o poeta exclamou, não é, irmãos? Então o profeta nos mostrando pela graça divina que se fosse nós, ele mostra quando o inimigo se arrastou e entrou para dentro da palavra e atingiu a Eva. Então o profeta dizendo que se fosse um de nós, meus irmãos, teria virado as costas. Tanto trabalho, tanto esforço que eu tive, e olha aí, cadê o meu trabalho? Cadê o valor do que eu fiz? Então o profeta se enquadrando ali, dizendo que se fosse nós teríamos chutado a coisa toda. Eu lembro, né, quando eu era garoto, né, irmãos, lá no sítio, talvez contigo aconteceu também, né? Então a gente ia tentar fazer aquelas arapucas para caçar passarinho na época, né? Aquelas madeirinhas, depois às vezes está tudo pronto, faltando só o fundo dela em cima, aquele cipó, aquela corda. Acontecia alguma coisa ali, desmanchava a metade e pronto, já era suficiente para mim chutar tudo aquilo, cortar o que sobrava da madeira com o facão. Isso aí não dá nada mesmo, né? Então isso daqui é o que o profeta está dizendo para nós. Se fosse nós, dependesse de nós esta obra que Deus fez, quando ele viu que Satanás entrou, tomou a palavra pela própria palavra, não todo com a palavra de Deus, mas
ele foi indo, conhecedor da palavra, da obra de Deus, como é Satanás. Então, pela sua astúcia, ele foi indo, até que induziu a Eva ao pecado. Adão, todos caímos, a semelhança de Adão, né, irmãos? Então, o profeta citando aqui que se fosse nós, teríamos chutado a coisa toda. Eu não vou perder mais tempo com isso. Mas ele mostra para nós que Deus não fez e não faz assim. Deus desceu da sua glória e veio buscar-nos, resgatar-nos, veio abrir o caminho de volta para nós subirmos com ele para a glória. Amém, Jesus? Então este é o grande amor divino, pela sua obra-prima que criou Jesus Cristo, e também nós, pela graça de Deus, podemos dizer que hoje nós somos uma parte desta obra-prima. Deus está talhando a nós, pela graça de Deus, a cada dia. Esta reunião é para quê? É para que nós verifiquemos em nós mesmos se ainda há algo errado. Ainda estamos fazendo algo que não convém a um cristão, a um filho de Deus. Então Deus vai nos orientando para nós ir deixando. Como disse Paulo, as coisas velhas ficaram para trás. Prossigo para cima, olhando para cima, para o alto, para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Parágrafo 126. Aliás, 127. E agora, o que o tornou exatamente para mim, a obra-prima para mim e para você, é porque Deus o feriu. Ele o feriu no Calvário, a Cristo, né, irmãos? Então o profeta mostrando assim como aquele dia, para ele diz-nos que se ele olhasse e fosse mais uma figura de Moisés, tantos que produziu, tantos que confeccionou essas coisas, mas ao ele olhar, quando ele viu o ferimento no joelho, ele disse, isso ali para mim é que é diferente de todas as demais que já tinha visto, é o que tornou a obra-prima. E por que Cristo tornou-se a obra-prima de Deus? Porque também foi ferido no Calvário por nós. Deus o feriu, é isso que o profeta está falando aqui, né, irmãos? Feriu no Calvário. Se ele não tivesse sido ferido, não importa quantos mortos ele tivesse ressuscitado, quão grandemente ele tivesse pregado, o que sua grande vida tivesse sido, quais tivessem sido suas alegações, ele foi provado ali. Ele ficou tão satisfeito, Deus ficou, de tal modo que ele foi o único homem que alguma vez se pôs de pé na face da terra, que Deus pôde ferir pelos demais. Aquele perfeito foi ferido pelos imperfeitos. A criação inteira que havia caído por meio de Adão foi redimida por meio de Jesus Cristo, a obra-prima de Deus, que suportou o teste. Como ele o fez? Pela palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então hoje pregam que não tem mais sangue no propiciatório, Deus só quer o coração. Então, irmãos, será que Deus... A mim ainda ninguém chegou a dizer isso. Deus só quer o coração. E se chegar a esse ponto, certamente, se Deus não me der outra coisa para dizer, o meu pensamento é que então, e o resto vai tudo para o inferno? Então para quê? Quer dizer, Deus tira o coração e o resto, e o espírito, a alma, o corpo. Para que Deus criou este corpo? Qual a finalidade? Então a nossa purificação de nossos pecados é nesse velho corpo que nós temos que nos purificar. Não é aquela purificação lá depois de morto, alguém ir lá queimar vela, fazer tudo aquele sacrifício, tudo inútil, tudo em vão, somente tradição dos homens, né, irmãos? Mas nós, pela graça divina, Deus tem aberto o nosso entendimento, graças a Deus, para compreendermos a Escritura. E os seus mandamentos não são pesados, seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que bom, né, irmãos? Isso é a glória de Deus brilhando.
no teu coração, no teu rosto, na tua face. Na verdade, a palavra diz: aonde estiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. Então, nosso coração está no Senhor Jesus Cristo, mas é necessário que Jesus Cristo também esteja em nós. Amém? E não só no coração, quer dizer, o corpo pode ser imundo de qualquer maneira, Jesus Cristo não viria habitar. É o que ele diz a palavra, né? Não habita em corpo, em templo sujo, mas sim limpo. É por isso que nós buscamos. Não somos melhor do que ninguém, irmãos, mas Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, é o que faz a diferença. Amém? Graças a Deus, Pai bendito. Agora, ou seja, o parágrafo 128. Ó amigo cristão, revista-se, olha aqui, ó, o exemplo. Revista-se de toda a armadura de Deus. Não recue com alguma pequena ideia de algum credo ou algo que esteja defendendo. Revista-se de toda a armadura de Deus quando for lutar contra o inimigo, como nosso Senhor fez. Amém. Ele mostrou como o cristão mais fraco pode derrotar Satanás só com a palavra. Então ele mostrou, né, como é que o cristão, mas eu sou fraco, minhas fraquezas são tanto. Todos nós, eu creio que o mais fraco de todos, irmãos, sou eu. Eu me sinto, sinceramente, eu me sinto desse jeito. Mas graças a Deus, olha o poder que Deus nos dá. O cristão mais fraco pode derrotar Satanás só com a palavra. Amém? Ele tinha poderes. Ele poderia ter ferido Satanás da maneira, ele, Jesus, né, da maneira que quisesse. Mas ele não usou isso. Ele só tomou a palavra e o derrotou com isso. Está escrito em todos os lugares. Está escrito. Assim ele derrotou Satanás pela palavra de Deus. Amém? Satanás apelava, né? Está escrito a teu respeito, né? Você pode mandar essas pedras, se não está com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, manda que essas pedras se transformem em pão, porque está escrito, né, que faria tudo o que ele dissesse. E Jesus replicou: também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda. Amém? E a palavra nos manda nós se santificar. Então não é só o coração que precisa ser santificado, é o vaso inteiro, né, irmãos? Agora, essa foi uma perfeita obra-prima, e Deus aferiu. Que exemplo foi ela? Que coisa verdadeira! Diz que a obra de escultura é a de Michelangelo ali, de Moisés sendo ferido na perna. A Bíblia diz: este homem foi desfigurado acima de todo homem, a respeito de Jesus, né? Ele foi desfigurado de tal modo que nem mesmo parecia um filho de homem. Ele foi açoitado, ele foi moído, ele ficou ensanguentado, ele foi chicoteado, tudo que podia ser feito, ele parecia simplesmente um montão de sangue e ossos, caminhando juntos. Ele nem mesmo parecia ser humano, enquanto carregava aquilo, a cruz, né, irmãos? Calvário acima. Deus o feriu por nós. É isso que o torna a perfeita obra-prima. Oh, como eu o amo! Saber que Ele fez isso por mim, saber que Ele fez isso por você. Como poderíamos corresponder a isto? Ninguém poderia corresponder a isto. Ninguém é digno de corresponder a isto. Nós estávamos aqui sem esperança, nós sem Deus, nós sem nenhuma maneira de redenção. Cada um de nós nascido sexualmente, e simplesmente tínhamos de pagar o preço, mas Ele veio, o perfeito, e foi tão perfeito
e tão agradável que Deus oferiu por você e por mim. Agora, por quase 2000 anos, Deus tem tentado talhar para si uma noiva, obra-prima, chamada a igreja. Isso mesmo. Como Deus faz isto? Ele faz isto por seu método imutável, a palavra. É talhado pela palavra, né, irmãos? Deus nunca muda seu método, qualquer um. Você pode, você muda, eu mudo, o tempo muda, o mundo muda, mas Deus não muda. Ele é perfeito. Ele não muda. E a maneira que Ele faz qualquer coisa a primeira vez, Ele a faz toda vez da mesma maneira. Ele salvou o homem certa vez porque Ele se arrependeu. O homem se arrependeu, né, irmãos? Dia de Pentecostes, quando que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é mediante o arrependimento, né? Essa é a mesma maneira que Ele salvará o homem novamente. Ele curou o homem porque ele teve fé. Ele curará o próximo sobre a mesma base. Ele nunca muda a sua maneira. Porque, veja, Ele é soberano e é eterno. Ele é infinito, onipresente, onisciente. Ele é Deus. E, portanto, Ele não tem de pedir sabedoria a ninguém. Ele não tem de esperar até aprender mais. Ele não precisa de uma nova graduação, um posto maior, né? Ele é o soberano. Ele é perfeito, e seja qual for a graduação, e seja qual for a coisa que Ele faça primeiro, sua primeira decisão permanece a mesma para sempre. Nunca pode ser mudado. Oh, quão contente estou! E quando Ele fez sua primeira obra-prima, Ele a pôs detrás da palavra. Adão, né, irmãos? Quando Ele fez sua segunda obra-prima, Ele era a palavra, amém? Jesus Cristo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, amém? Jesus, a palavra, amém? Ele era a palavra. Não detrás, mas Ele era a palavra. Deus nunca muda seu plano. Foi exatamente com isso que Ele começou a formar sua primeira igreja, a palavra. Agora, Deus, a palavra, no princípio Ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isto para ser diferente. Deus é segregacionista. Se Ele quisesse só o coração, então nós estaríamos muito bem no meio do mundo, da mesma forma como o mundo está agindo, né, irmãos? Então, para quê? Vai para a prostituição, vai mentir, vai pecar à vontade, né? Não, mas Deus é segregacionista. Sabia disso? O profeta pergunta, né? Fala-se de integração. Deus é segregacionista. Ele certamente é. Ele separa seu povo do mundo. Ele separou Israel, sua nação. Ele está tentando separar sua igreja do mundo. Mas a igreja quer continuar com o mundo. Viu por que a dificuldade de muitos irmãos e irmãs? É um hino que eu gosto muito, que tem do cantor, o saudoso Jair Pires, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, né? O crente erramundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Mas Deus certamente terá alguma reprovação para alguém, não é, irmãos? Ele está tentando separar sua igreja do mundo, mas a igreja quer continuar com o mundo, mas seu povo ainda é segregado. Segregado quer dizer separado, não, segregado para Ele. Quem é Ele? A palavra.
Como pode um homem ter o batismo do Espírito Santo? E o Espírito Santo escreveu a palavra. E um homem ter o batismo do Espírito Santo e negar a palavra? Como pode? Olha a abominação, né, irmãos? O que é abominação para Deus? Como pode o Espírito Santo em você negar sua própria palavra que foi apresentada a você? Eu não consigo entender isso, nem nós, né, irmãos? Tente concordar com a palavra. E se seu Espírito está em você, esse seu Espírito em você não pontua cada uma das promessas de Deus com amém, há algo errado. Amém? Isso é a verdade, né, irmãos? Como é bom a gente sentar e poder, né, conversar a respeito da palavra, trocar ideias e sentir este Espírito manso, humilde, dando-nos graças a Deus a sua santa palavra, assim como ela é, né, irmãos? Nós nos sentimos tão bem conversando entre nós, tocando nos assuntos que concerne a vida eterna. E lembremos-nos, né? Deus é segregacionista, quer dizer, Ele está separando um povo. Senão seríamos todos iguais, estaríamos como ovelhas sem pastor. É para isso que Deus tem a sua promessa, é para isso que Deus tem o seu ministério, para nos trazer a palavra assim como ela é. Deu ao profeta, e graças a Deus, deu aos pastores, e os pastores estão passando para as nossas mãos a palavra, para lermos, para podermos buscar de Deus. Amém, Jesus? Não é que nós precisamos separar, nós temos parentes, nossa família, por exemplo, a minha família, são praticamente todos, infelizmente, todos estão lá no mundo. Eles creem na palavra, mas obedecer, tem que crer e obedecer, não é, irmãos? Tudo diferente, então. Mas não quer dizer que nós tenhamos que se separar de nossos parentes. O apóstolo São Paulo chega a dizer, de certa maneira, que se nós fosse para viver tão santamente, é necessário nós sermos santos. Mas se nós quiséssemos viver de tal maneira, seria necessário nós sair do mundo. Estamos no mundo, mas podemos dizer, graças a Deus, como Jesus Cristo. Estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também estamos no mundo, mas também não somos do mundo. Na oração lá do livro de São João, na Bíblia, Jesus disse, né? Não são do mundo como eu não sou do mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os santifique na verdade. E o que é a verdade é a palavra. Né? E a palavra é o que? É Jesus. É Jesus manifestado em letra. É necessário a virtude do Espírito Santo, é necessário a entrada de Deus na palavra para vivificar a palavra para nós. Senão não teria efeito nenhum sobre nós. Mas pela graça divina, irmãos, a palavra tem feito efeito em nossos corações, na nossa vida, corpo, coração, espírito e alma, né, irmãos? Tudo para Deus. Então, aqui o profeta tem nos mostrado, né, irmãos, que se alguém não pontua com um amém, então alguma coisa está errada. Vamos mais para frente, daí aqui ele fala sobre o irmão Fred Sótema, ou alguém aqui esta noite citou Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra. Isto, sem dúvida, ele é sempre o mesmo. Veja, e seu espírito tem de pontuar isso com amém. Então, nosso espírito, nosso corpo, tudo nosso, que há em nós, pontua tudo a palavra com amém, né, irmãos? Ele de certo modo ele é. Não, de todos os modos, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora nós notamos que Deus começa a fazer para si uma noiva para Cristo. Assim, e a noiva tem de estar identificada com Ele. Como uma noiva vai estar identificada com Ele se está fora da sua palavra, não é, irmãos? Identificada com Ele e nele, porque é parte dele. Então nós somos parte dele, então nos identificamos com toda a palavra dele. Agora, a noiva é parte dele, ela é parte dele, a palavra para aquele dia. A noiva se torna parte daquela palavra, porque é Cristo. Agora, vocês creem nisso? A congregação diz amém.
nós temos de estar em Cristo. Em Cristo. Nós temos de ser de Cristo. Em Cristo, parte de Cristo. O que é uma mulher quando ela recebe um homem, ou um homem recebe uma mulher? Essa mulher tem de ser parte dele. Eles não são mais dois, são um. Uma mesma carne, né, irmãos? E quando Deus e Cristo se tornaram um, eles eram um. Porque Deus era a palavra. E a palavra se fez carne. A carne e a palavra se tornaram um. E quando a igreja se torna a noiva de Cristo, ela e os evangelhos são a mesma coisa. Como você pode dizer, então, os dias de milagre passaram? Como pode dizer, então, ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Como pode dizer, essas coisas são para um apóstolo, ou um discípulo, ou alguém ou outro dia, quando você é parte dele? Quando ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Que me diz de Apocalipse 22, quando ele terminou de escrever o livro, ele disse, eu testifico que se alguém acrescentar uma palavra, ou tirar uma palavra disto, sua parte será tirada do livro da vida. Como iremos para o céu, então, ao dizer, bem, eu creio nisto, mas não creio naquilo? Você tem de ser a palavra completa, porque você é parte dele. É assim que Deus está tentando fazer sua igreja hoje, não por um credo, e estão tentando nos forçar para dentro disso. Pessoal, pode-se ver isto se aproximando. A Escritura está na parede. Não demorará muito até que sejamos uma igreja mundial, e toda a igreja terá de cair direto nisso, ou suportar as circunstâncias. Bem, você está pronto para suportar isto? É melhor você não fazer isto só porque acha que é a coisa certa. Eu vou na igreja porque é bom, né? Eu estou lá no meio, eu sou... Não, é melhor ter Cristo em você, porque essa palavra é eterna. E essa palavra é o que irá ressuscitá-lo. Torne-se parte dessa palavra. Você está identificado com a palavra. Daí aqui o profeta diz, hoje diz, eu sou cristão. Já veio a pergunta, a que denominação você pertence? Bem, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Está bem ter denominação, eu não sou contra isso, mas veja, isso é o que as pessoas são. Muitas pessoas dizem que eu despedaço as denominações, eu as ataco. Eu não faço isso. Não, Senhor. As denominações, elas estão bem. É exatamente como acordos trabalhistas, ou algo assim. Que bom, né, irmãos? Poder entender isso. Porém, quando você se apega, porque diz, eu sou cristão porque pertenço a certa igreja, isso não significa nada. Você tem de ser de Cristo. E Cristo é a palavra. E muitas vezes essas denominações estão tão distantes da palavra quando o Oriente está do Ocidente. Você tem de permanecer com essa palavra para ser a noiva. Se está na noiva, você está na palavra, e a palavra está em você. E a palavra que refletiu Deus através de Cristo reflete o mesmo Deus através de você. Amém, amém. Amém quer dizer assim seja, de modo que assim seja. Eu creio que isto é a verdade. Você tem de estar identificado com Ele. Amém? Então, irmãos, não tem outro recurso para nós, e aliás, se tivesse, nós não queríamos. Podíamos ir mais além, mas não queremos cansar os irmãos, né? Então, pela graça divina, irmãos, muitos estão falando hoje a respeito do sangue, não tem mais sangue no propiciatório. Então orar para quê? Não tem mais intercessão, mas a palavra, a Bíblia confirma, Jesus Cristo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós já fomos livres, já estamos no reino dos céus, já participamos da boda do Cordeiro? Não. Então, enquanto isso não se der, o Espírito Santo continua na palavra de Deus, gemendo por nós, querendo nos dar o livramento. Mas para recebermos o livramento, temos de crer, aceitar e lutar para vivermos a palavra e a palavra viver em nós. Nós temos de ser um com a palavra. Assim, como Jesus disse, assim como eu e o Pai somos um, nós somos um também. Amém. Um com a palavra, um com a igreja, um com Deus, graças a Deus. Então, irmãos, a mensagem Deus, a perfeição da sua igreja, para encerrarmos, parágrafo 21, o profeta diz: não faz muito tempo aqui, o meu garoto, nós estávamos indo até a sepultura de sua mãe. Ele era um garotinho. Naquela manhã, antes do amanhecer, nós estávamos descendo até ali para colocar uma flor em sua sepultura. Eu tirei o meu chapéu e tirei o seu velho chapéuzinho, do menino, né? Descemos até ali e a sua pequena mãe e irmã ali na sepultura. Nós colocamos ali um vaso de flores e o companheirinho, seu filhinho, né, com o seu chapéu em suas mãos, ficou ali com a sua cabeça inclinada. Eu me ajoelhei, isso aqui que eu achei interessante, né? Se fosse alguém visse o profeta lá é um adorador de mortos, né? Mas veja bem, eu me ajoelhei enquanto a luz do sol começava a surgir. Ele, o garotinho, né, começou a chorar. Eu coloquei o meu braço ao seu redor e eu disse: filhinho, veja, bem aqui embaixo descansam os corpos de sua mãe e irmã, mas na glória elas estão esperando por nossa chegada. Eu disse, sepultura, você não pode segurá-las, pois além deste alvorecer, eu posso lhe apontar para uma tumba vazia nesta manhã. De Jesus Cristo, né? De onde um ressuscitou da sepultura e tirou de Satanás tudo o que ele possuía. E elas estavam nele. Quando partiram daqui, elas têm que vir do mesmo modo que ele veio. Deus deu a promessa: os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não pode falhar. As esperanças estão edificadas em nada menos que no sangue de Jesus e na justiça. Amém? Amém. Então o sangue está em plena atividade. Parágrafo 50. Agora, aqui está o que é que você pode saber e ver com certeza. Uma pessoa vivendo em um canal como este, eu escrevi uma carta endereçada ao público, para que ele realmente compreendesse. Veja, o povo americano está tão hipnotizado com as diferentes teologias, e a Bíblia diz que seria assim. Você sabia disso? Diz: irão do ocidente ao oriente, do norte ao sul, buscando encontrar a verdadeira palavra de Deus e falharão em encontrá-la. O doutor fulano de tal crê que é assim. O doutor tal e tal crê que isso é daquele jeito. E eles creem lá da sua maneira, seus dogmas, suas denominações, a falsificação da palavra, como estão falando. E olha o que eles fazem. E eles expulsam o sangue. Eles excluem a expiação. Expulsam o poder. Eles expulsam o Espírito Santo. O que lhes resta? Tire o sangue de Jesus Cristo da Bíblia e você não terá nenhuma Bíblia. Tire o batismo com o Espírito Santo dali e você não terá nada com o que pregar. Amém? Amém. Como pregar a palavra sem Espírito Santo? Como pregar a palavra sem o sangue? Tire o sangue dali e você não tem nenhuma Bíblia. E eu sinto tanto, irmãos, eu tenho amigos, dos quais um que tanto tem me ajudado, com a sua experiência em farmácia, farmacêutico e tantas coisas boas.
uma senhora, a esposa dele uma senhora, ele um cavalheiro fino, a sua filha, quase da mesma idade do meu menino, brincavam juntos até pouco tempo. As pessoas tão queridas, e eles infelizmente estão nesse povo, saíram do nosso meio, do nosso companheirismo, e estão nesse povo que está pregando que não tem mais sangue no propiciatório. Todas essas coisas, infelizmente, entraram para debaixo disso. Não sei se algum dos irmãos conhece, eu não gosto de citar nome, mas é o Francisco Mesquita, um dos mais antigos na palavra. Infelizmente tomaram esse caminho. E faz horas que não se visitamos, nem a gente na casa dele, nem ele na nossa casa, mas é uma pessoa tão querida para mim, eu sofro tanto por eles. Sua esposa, tanto tempo trabalhamos junto no Evangelho, na Lapa, junto com o pastor Lázaro, sua menina, uma pessoa tão querida, a mocinha já. Então, são pessoas tão bondosas, mas infelizmente entraram para debaixo disso, e quem os tirará de lá? Só o mesmo que tirou nós não deixou entrar essas confusões na nossa mente. Tire o sangue da Bíblia e você não tem Bíblia. Tire o sangue da mensagem, que jeito? Então, irmãos, todas essas coisas terão um final, mas nós temos que esperar chegar lá. Como é que eu vou abrir o portão lá embaixo, lá, não sei, acho que está aberto no momento, como é que eu vou fechar o portão sem eu chegar lá? É a mesma coisa, enquanto não chegar o dia, o momento, mas Deus disse que, mais claro, se nós formos ver lá no selo, por exemplo, lá o profeta pregou os 7 selos. E em alguns deles está escrito a respeito disso, né, irmãos? Não há mais sangue no propiciatório, mas que data? Quando? Já chegou o dia. Deus consumou a sua obra e ele saiu de volta. Quem contará o tempo da sua vida, como diz a palavra, né, irmãos? Foi tirado do meio dos viventes, e quem contará os seus dias, pois ele é eterno. Mas nós ainda estamos na contagem do tempo. A cada dia, para Deus, tudo está terminado. Quando ele gritou na cruz do Calvário, tudo está consumado. Ele consumou, mas nós, cada dia, nós não estamos recebendo a nossa porção de cada dia. Então, lógico que um dia não vai ter mais sangue no propiciatório, nós vamos esperar e chegar lá, chegar aquele dia. É a mesma coisa que o povo está gritando aí fora, né? Mas não pode ver a respeito do profeta, né? Elias já veio. Amém? Elias já veio, ele só veio até ali, que Elias já veio até João Batista. Os profetas e a lei vigorou até João Batista, mas e os profetas da graça? A coisa fica tão fácil, graças a Deus, quando Deus começa a abrir o canal para nós, mostrar para nós, né, irmão? Mas o povo pode ver, não. Então continuam nas suas teologias, como lemos aqui, né, irmãos? O próprio povo americano, por quem tanto o irmão Brana sofreu, mas chegou um dia que ele disse, olha, não ore mais, é brincadeira pelo seu povo, pelo seu país, porque o povo rejeitou a palavra. Olha, a situação nos Estados Unidos parece que é um dos países que mais furacão, essa coisa toda tem causado destruição, porque rejeitaram o Criador. Tivessem aceitado, Deus pode amenizar todas as coisas para nós em qualquer tempo. Não está escrito que se nós verdadeiramente se arrepender, como Deus fala através de Jeremias, dos profetas ali do Velho Testamento, vá lá e diga para tal cidade lá que se eles se arrependerem, a destruição será cessada. Deus não iria destruir, mas não houve arrependimento, a destruição veio, né, irmãos? Amém? Amém? Nosso horário foi, irmão. O altar está aberto, vamos orar alguns minutos e estaremos encerrando daqui a pouco. Peça a Deus o que você veio buscar.